Dia 39, Gênesis capítulo 41. Depois de 2 anos completos, o faraó teve um sonho. Nesse sonho, ele estava em pé na margem do rio Nilo. Ele viu sair das águas 7 vacas belas e gordas que ficaram pastando no capinzal. Depois viu sair no rio 7 vacas feias e magras. Elas pararam ao lado das gordas na beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as belas e gordas. Aí o faraó acordou. Depois dormiu de novo e teve outro sonho. Ele sonhou que num só talo nasciam 7 espigas cheias e boas. Em seguida, brotaram mais 7 espigas no mesmo talo, porém miúdas e ressequidas pelo vento leste. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas cheias e boas. Nisso, o faraó acordou e percebeu que era um sonho. De manhã, ficou muito preocupado com os sonhos que teve e mandou chamar todos os magos e todos os sábios do Egito e contou-lhes os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Só então o chefe dos copeiros lembrou-se de José e disse ao faraó: Hoje preciso confessar o meu erro. Certa vez, Vossa Majestade ficou indignado com os seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do comandante da guarda. Na mesma noite, nós dois tivemos um sonho. Cada um sonhou que tinha uma interpretação diferente. Estava conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele interpretou cada um dos sonhos, e aconteceu exatamente conforme a sua interpretação. Eu voltei para o meu cargo e o outro foi pendurado no poste. Então o faraó mandou buscar José, que foi tirado às pressas do calabouço. José fez a barba, trocou a roupa e se apresentou ao faraó. O faraó disse a José: Tive um sonho e ninguém consegue interpretá-lo. Ouvi dizer que quando você ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. José lhe respondeu: Eu mesmo não posso fazê-lo, mas Deus vai dar uma resposta favorável ao faraó. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé na beira do rio Nilo. De repente vi 7 vacas belas e gordas saírem do rio e ficaram pastando no capinzal. Logo depois saíram outras vacas feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comeram as primeiras 7 vacas gordas. E para o meu espanto, notei que essas vacas continuavam muito magras, mesmo depois de terem comido as outras. Então acordei. Dormi de novo e tive outro sonho. Sonhei que de um só talo saíam 7 espigas cheias e boas. Depois nasceram no mesmo talo 7 espigas miúdas e murchas, ressequidas pelo vento leste. E as espigas magras engoliam as 7 espigas boas. Contei os sonhos aos magos, mas ninguém foi capaz de dizer o sentido deles. Então José lhe respondeu: Os 2 sonhos na verdade são um só. Deus revelou ao faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas gordas simbolizam 7 anos. As mesmas ocorrem com as espigas porque se trata de um único sonho. As 7 vacas magras, feias, que aparecem depois das vacas gordas, bem como as 7 espigas miúdas ressequidas pelo vento leste, simbolizam 7 anos de fome. Exatamente o que Deus revelou ao faraó é o que ele vai fazer. Virão 7 anos de muita fartura com toda a terra do Egito, mas depois vamos ter 7 anos de fome. A miséria será tanta que ninguém na terra do Egito se livrará da fartura anterior.
pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão terrível que o tempo da fartura não mais será lembrado na terra. O sonho do faraó foi duplo para mostrar que essas coisas foram determinadas por Deus e que ele se apressa em realizá-las. Agora dou a seguinte sugestão ao faraó. O faraó deve escolher um homem criterioso e sábio para comandar a terra do Egito. O faraó também deve nomear administradores sobre a terra para recolher a quinta parte de toda a colheita da terra do Egito durante os 7 anos de fartura. Esses administradores deverão recolher toda a colheita de trigo dos anos bons que virão, o qual será estocado em armazéns, sob o controle do faraó, para mantimentos nas cidades. Esses mantimentos servirá como reserva para os 7 anos de fome que virá no Egito, para que a nação sobreviva à crise. O faraó e seus oficiais gostaram do conselho de José. O faraó disse aos seus oficiais: será que encontraríamos alguém com este homem que está o Espírito de Deus? Em seguida, o faraó disse a José: visto que Deus lhe fez saber todas estas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Por isso, você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Somente em relação ao trono real serei maior do que você. E acrescentou: dou autoridade a você sobre toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do seu dedo o seu anel com o selo real e colocou no dedo de José. Mandou vestir nele roupas de linho fino e colocou um colar de ouro ao redor do seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem e mandou que os homens fossem na frente, gritando a todos: prestem homenagem a José e inclinem-se diante dele. Dessa forma, o faraó nomeou José como a maior autoridade sobre toda a terra do Egito. O faraó também disse a José: eu sou o faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá mover a mão ou pé em toda a terra do Egito. O faraó chamou José de Zefenate-Paneia e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou ao faraó, rei do Egito. Ele viajou por todo o Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu em abundância. José recolheu todos os cereais da terra do Egito nos 7 anos de fartura e os armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava os cereais colhidos nos campos que ficavam próximos delas. Assim, a quantidade de cereais que José conseguiu armazenar foi enorme, como a areia do mar. O mantimento era tanto que ele parou de anotar porque ia além das medidas conhecidas. Antes de chegar ao período de fome, Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José. O primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todos os meus sofrimentos e de toda a casa do meu pai. Ao segundo filho José deu o nome de Efraim. Disse José na ocasião: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Depois de 7 anos de fartura na terra, o Egito, começaram 7 anos de fome, como José havia predito. E houve fome em todas as terras, mas no Egito o povo tinha com o que se alimentar. Quando o povo do Egito começou a sentir fome, clamou ao faraó por pão. O faraó respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele quiser. Quando a fome se estendeu por toda a terra, José mandou abrir os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios.
Além disso, vinha gente de muitos lugares ao Egito para comprar de José, porque a fome atingiu uma enorme região. Marcos, capítulo 11. Quando eles estavam se aproximando de Betfage e Betânia, na redondeza de Jerusalém, perto do Monte das Oliveiras, Jesus mandou na frente 2 de seus discípulos. Vão até aquela vila ali, disse-lhes ele, e logo que entrarem, vocês verão um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Desamarrem-no e tragam-no aqui. E se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas: o nosso mestre precisa dele e devolverá daqui a pouco. Os 2 homens saíram e encontraram o jumentinho na rua amarrado do lado de fora de uma casa. Quando estavam desamarrando, algumas pessoas perguntaram: que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? E eles falaram que Jesus lhe tinha dito, e dessa forma os homens concordaram. Assim trouxeram o jumentinho a Jesus. Os discípulos puseram seus mantos sobre ele e para que Jesus o montasse. Nisso, muitos da multidão espalharam seus mantos ao longo da estrada na frente dele, enquanto outros espalhavam ramos que haviam apanhado nos campos. Ali ia no centro do cortejo, com o povo na frente e atrás, e todos eles gritavam: Hosana! Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino do nosso pai Davi. Hosana a Deus nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, foi para o templo, onde observou tudo e mais tarde dirigiu-se para Betânia, com os 12 discípulos. No dia seguinte de manhã, quando saíam de Betânia, Jesus sentiu fome. A pouca distância do caminho notou uma figueira cheia de folhas e por isso foi ver se podia encontrar figos nela. Mas ele nada encontrou, só havia folhas, porque ainda era muito cedo para o tempo dos frutos. Então Jesus disse à árvore: Você nunca mais dará fruto. E os discípulos ouviram-no dizer isso. Quando chegaram de volta a Jerusalém, Jesus foi para o templo e começou a expulsar os negociantes e seus fregueses, derrubando as mesas das cambistas e as barracas dos vendedores de pompas, impedindo que alguém carregasse mercadoria pelo templo. Disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Quando os sacerdotes principais e os mestres da lei souberam do que tinha feito, começaram a planejar o melhor meio de matá-lo. Porém, eles tinham medo porque o povo estava maravilhado com o ensino de Jesus. À tarde saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus havia amaldiçoado, viram que ela estava seca desde as raízes. Então Pedro lembrou-se do que Jesus havia dito à árvore no dia anterior e exclamou: Olha, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Em resposta, Jesus disse aos discípulos: Tenha fé em Deus. Verdadeiramente eu afirmo a vocês que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá o que disser, assim será feito. Ouçam-me, tudo o que vocês pedirem em oração, se creem, vocês receberão. Mas, quando estiverem orando, primeiro, perdoem aqueles que foram ofendidos, para que o seu Pai, que está no céu, também perdoe os seus pecados. Mas, se não perdoarem aos outros, o seu Pai, que está nos céus, também não perdoará os seus pecados. Eles voltaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava andando pelo templo, os sacerdotes principais, os mestres da lei
e outros líderes religiosos judaicos vieram a ele perguntando: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu autoridade para isso? Jesus respondeu: eu lhes direi se vocês responderem a uma pergunta. Respondam-me. Eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Responda-me. Eles conversaram entre si. Se respondermos que foi dos céus, logo ele perguntará: muito bem, por que vocês não creem nele? Mas se dissermos se foi dos homens, logo o povo fará um tumulto, porque todos acreditavam que João era profeta. Por isso eles disseram: não podemos responder, não sabemos. A isso Jesus respondeu: então eu tampouco responderei com que autoridade estou fazendo essas coisas. Jó, capítulo 7. O trabalho do homem da terra é pesado. Os dias são como um dia assalariado, como o escravo espera ansioso pela sombra de uma árvore, ou como um assalariado espera ansioso pelo pagamento. Assim, mês após mês, tenho tido ilusões e longas noites cheias de dor e de aflição. Quando vou me deitar, penso: quem dera já fosse amanhã. A noite se atrasa e eu me viro de um lado para o outro na cama, sem poder dormir. Minha pele está coberta de vermes e de uma casca escura. Feridas antigas voltaram a se abrir e ficam cheias de pus. Meus dias correm mais depressa do que a lançadeira de um telhado, de um tecelão, e são vazios sem esperança. Lembre, ó Deus, que a minha vida é breve como um sopro, e eu nunca mais voltarei a ver a felicidade. Em breve meus amigos não me verão mais. Vão olhar para mim, mas não me verão mais no reino dos vivos. Como a neblina que desaparece com o calor, assim os que vão para o reino dos mortos não voltam mais a este mundo. Deixam para trás sua família e a casa onde viviam. Ninguém mais se lembra deles. Por tudo isso, não posso ficar calado. Falarei da tristeza do meu coração e pela aflição da minha alma me lamentarei. Por acaso sou eu o mar ou um monstro furioso para que o Senhor me vigie sem parar? Quando penso que na cama encontrei descanso e que só o sono aliviará a minha dor, o Senhor me assusta com pesadelos e me aterroriza com visões. Eu prefiro morrer estrangulado a viver sofrendo desse jeito. Já estou cansado da minha vida, meus dias não têm significado. Deixe-me ficar só, ao menos nestes últimos dias da minha vida. Afinal de contas, quem é o homem para que o Senhor se interesse tanto por ele e vigie cada um de seus passos? Porque o Senhor nos vigia todos os dias e coloca o homem à prova a cada novo dia. Até quando vai me vigiar? Quando me dará tempo para fazer as coisas simples da vida sem ser vigiado? Será que o meu pecado incomoda tanto ao Senhor que vigia a humanidade? Por que me escolheu como alvo das suas flechas? Por que fez a minha vida um fardo tão pesado? Por que não perdoa o meu pecado e não tira das minhas costas o peso da minha desobediência? Em breve eu me deitarei para dormir em um sono eterno. O Senhor me procurará entre os vivos, mas não encontrará.